Seu chefe pediu para melhorar a performance do relatório? Pediu para ontem? E você não sabe o que fazer? Pois seus problemas acabaram! Chegou o revolucionário Planilex, a ferramenta que resolve o seu problema. Basta usá-la em anos bissextos, com o alinhamento completo dos planetas, e quando o dólar estiver valendo R$1, aproveite! Eu se fosse vocês não acreditaria nesse tipo de propaganda enganosa não. Para resolver esse tipo de problema, basta a gente usar uma função chamada infodado tabela dinâmica, que é exatamente a que vamos ver na aula de hoje. Estão preparados? Então vamos nessa! Bom galera, na aula de hoje a gente vai ter o seguinte desafio: trazer as vendas por cidades de acordo com os meses selecionados, calcular a variação de vendas e calcular a importância dessas cidades dentro do total vendido no mês. Para isso, a gente vai utilizar uma função chamada infodados tabela dinâmica, que vai retornar para mim o dado já trabalhado, o dado já calculado por você, somado com média ou algum outro cálculo da tabela dinâmica. Com isso, ele vai deixar o nosso relatório bem mais dinâmico e bem mais performático. Tudo bem? Vamos entender aqui a estrutura. Temos aqui a nossa base de dados, onde eu vou ter minhas informações de forma bruta, a tabela dinâmica, onde os valores já estão trabalhados, e o meu relatório é propriamente dito, que está estruturado da seguinte maneira: eu tenho as minhas cidades, o valor de venda de cada mês, a variação de vendas, ou seja, quanto que eu variei de um mês para o outro, e a importância de cada uma da cidade, totalizando 100% do valor do mês. Com isso, vamos entender a estrutura da infodado tabela dinâmica. Vou abrir uma planilha nova, colocar o nome de aula. E vamos aqui colocar igual infodado tabela dinâmica. Ela vai ter alguns argumentos. O primeiro deles é o campo dados, que é o nome do campo que está na dimensão de valores que queremos retornar. Tabdim, o local que se encontra a tabela dinâmica, podendo ser qualquer célula dentro dessa tabela dinâmica. O campo 1 é o nome do campo que está na tabela dinâmica, que pode ser tanto em linha quanto em coluna, e o item 1 é o valor que irá ser filtrado nesse campo 1. Eu posso colocar mais de um campo, posso colocar campo 1, 2, 3, 4, dependendo da minha necessidade. Tudo bem? Com essas informações, a gente já pode colocar ela no nosso relatório. Então, eu vou vir aqui na aba relatório, eu vou apagar os dados que eu já tenho aqui, e vamos colocar a fórmula infodado tabela dinâmica. Dado a tabela dinâmica, vamos passar os campos, os parâmetros para a fórmula. Primeiro deles é o campo dados, que eu vou ver o que tem aqui. O meu campo dados, nesse caso, é o valor venda. Reparem que aqui ele está soma de valor venda. Eu posso tanto colocar o nome inteiro, ou seja, soma de valor venda, exatamente do jeito que está aqui, ou somente o nome do campo em si, que é o valor venda. Então, nesse caso, vou colocar valor underline venda. Já falei qual o campo que vai estar agregando aí meus valores. Tabela dinâmica. Lembra que a tabela dinâmica tem que ser qualquer célula que estiver na tabela dinâmica dentro da tabela dinâmica? Vamos escolher um aqui. Eu vou voltar em dinâmica. Eu normalmente pego sempre a primeira célula da tabela dinâmica, que aqui no nosso caso é a A5. Um outro ponto que a gente tem que ver é, se eu colocar simplesmente A5 aqui, ele vai entender que a tabela dinâmica está na planilha ativa, ou seja, na planilha que eu estou colocando a fórmula, que é essa de relatório. Só que na verdade não é. Então eu tenho que falar para ele, a tabela dinâmica está nesta planilha dinâmica, e a célula é essa. Então eu vou vir aqui e vou escrever dinâmica, que é o nome da planilha, colocar exclamação, aí sim eu coloco A5. Aí eu vou travar, ponto e vírgula.
Campo 1, qual o campo que eu quero filtrar? Vamos ver quais campos a gente tem aqui. A gente tem o campo nome cidade e aqui os períodos, certo? Eu vou começar com o período. Então, eu vou vir aqui, vou escrever o nome do campo exatamente da forma que está na tabela dinâmica, período, sempre entre aspas, ponto e vírgula. Deste campo, o que eu quero filtrar? No nosso caso, vai ser aqui o F13, que é onde contém o mês. Vou dar um ponto e vírgula. Campo 2, próximo campo, vamos ver o outro aqui. É o nome cidade. Vou vir aqui, abrir aspas duplas, nome, underline, cidade. Ponto e vírgula. Deste campo, o que eu quero filtrar, que é a minha, aqui, a C15. E vou fechar parênteses. Com isso, eu já tenho a informação de Campinas em fevereiro. Vamos ver? Neste caso, eu não tive vendas em Campinas nesse período. Vamos ver nos outros meses se eu tive venda, para a gente ver se está funcionando. Vamos ver em março, vamos ver em junho. Opa, tive vendas em Campinas no mês de junho. Vamos validar? Vamos aqui, Campinas, mês de junho. Exatamente o mesmo valor. Agora, vamos ver outro ponto. Aqui, reparem que eu passei primeiro o campo período, depois o nome cidade. Será que se eu inverter vai funcionar? Vamos fazer o teste. Agora eu vou fazer para Curitiba. Info dado tabela dinâmica. Valor, underline, venda. Tab dinâmica. Tabdim vai ser a dinâmica. A5. Travei. Campo 1. Eu tinha passado o primeiro período. Agora eu vou passar primeiro o nome cidade. Vou vir aqui em Curitiba. Próximo é o período. E vou filtrar o período. Vamos ver se vai dar certo? Reparem que ele trouxe o valor. Ou seja, a ordem não vai influenciar em nada. Eu posso ter 2, 3, 4, 5 campos na tabela dinâmica, tanto em linha quanto em coluna, que se eu colocar exatamente o nome que estiver lá, ou seja, eu colocar esse nome aqui, ó, o período, nome, underline, cidade, ele vai funcionar. Vamos validar aqui? Curitiba 13378. Vamos na dinâmica, Curitiba 13378. Agora, com isso a gente vai fazer, é só replicar para as outras formas, para as outras células, ok? E agora a gente vai partir para a variação de vendas. O cálculo da variação de vendas ele é bem tranquilo. Basta eu pegar o meu valor atual, ou o valor mais recente, dividir pelo valor anterior a este, fazer vezes 100 para aumentar o meu número, né? Se der 0,8, essa divisão, na verdade, ele vai representar para mim 80, que fica bem mais fácil de analisar, e o menos 100 é para eu saber se ele foi positivo ou negativo. Neste caso, ele vai me trazer menos 100 porque ele está considerando que aqui não tem nenhum valor, é zero, ou seja, eu vendi 100% a menos em relação ao período passado. Eu vou replicar a fórmula info dado tabela dinâmica para o restante das linhas e volto num minuto. Pronto, já tenho aqui os meus valores para todas as cidades e as minhas variações. Vamos ver aqui uma variação. Em Marialva, eu tive uma variação negativa de 5%, ou seja, eu vendi em junho 5% a menos que eu vendi em janeiro. Tudo bem? Bom, para finalizar, vamos ver aqui a importância das cidades em porcentagem do valor total. Reparem que aqui eu tenho um total que nada mais é do que a soma das cidades. Então, eu vou fazer o cálculo de divisão, sempre do meu período atual. Eu vou pegar o meu período atual, meu valor, e dividir pelo meu valor total vendido no mês. Nesse caso, como eu vou travar essa célula G14, por quê? Ela é um valor fixo. Tudo bem? Quando eu arrastar a fórmula aqui, a única célula que tem que se movimentar é a G15,
que é onde tem os valores das minhas cidades. Essa tem que ficar travada. Eu vou dar Enter e vou copiar e colar fórmulas. Botão direito, colar fórmulas. Pronto. Já tenho aqui a importância de cada uma das cidades em relação ao meu valor total. Se eu somar aqui, ele tem que dar exatamente 100%. Tudo bem? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida em relação a ela, deixe aqui nos comentários. Mande e-mail no Facebook, no Twitter, no Instagram, todas as redes sociais. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, dá aquela curtida aqui embaixo. Se acharam mais ou menos, curta aqui também. Se achou que deu pro gasto, faz o favor, dá aquela curtidinha aqui também. Se inscreve no nosso canal se não for inscrito, compartilha com a galera e vamos ajudar mais pessoas aí. Beleza? Valeu, galera!